educar os filhos segundo o coração de Deus. Esse é o nosso desafio, nós educarmos nossos filhos da maneira que agrade a Deus. Então é isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Então você que está entrando aqui agora, nós vamos falar de um assunto muito importante sobre educar os filhos com a base da palavra do Senhor, com a luz da palavra de Deus. E eu preparei essa palavra para compartilhar para vocês. E antes de eu começar com essa palavra, eu quero dar para vocês 3 passos. Quero compartilhar com vocês 3 passos que eu anotei aqui, que são muito importantes, que vão te ajudar nesta jornada de educar os seus filhos segundo o coração de Deus. Amém? Então vamos lá. O primeiro passo é você reconhecer a sua missão. Você decidir assumir o seu papel. Este é o primeiro passo que nós pais devemos tomar. Então que você possa assumir a sua missão. Muitos pais, infelizmente, delegam, terceirizam a educação dos filhos para os avós, para professores, para babás. E isso não é o que Deus espera de você. Deus, Ele quer que você, pai, que você, mãe, assuma o seu papel como pai e como mãe na vida do seu filho. E que você possa começar a colocar em prática qual a sua missão na vida deles. Amém? Então que você siga primeiramente esse passo de assumir a sua missão. Amém? O segundo passo que eu anotei aqui, que é muito importante também, é você sempre orar e pedir sabedoria a Deus. Porque em muitos momentos realmente vai ser muito difícil, vai ser desafiador. Mas quando a gente ora e a gente pede para Deus nos capacitar, Ele nos capacita para cumprir o nosso papel. Então que você possa estar sempre ali alinhado com Deus. Todos os dias, orando, buscando o direcionamento do Senhor. Porque somente Ele pode iluminar a sua vida e instruí-lo na educação dos seus filhos. Amém? E o terceiro passo que eu quero compartilhar com vocês é a importância de você entender que você não está sozinho nessa missão. Porque Deus está contigo. Fica muito mais leve a maternidade quando nós entendemos que nós não estamos sozinhos. Quando nós temos um apoio, um apoiador, um conselheiro que está ali presente para nos ajudar. Então saiba que Deus está com você nessa missão, nessa jornada de educar os seus filhos, para que você possa entender que vai dar tudo certo. Deus, Ele não dá uma coisa para a pessoa que ela não consiga. Deus, Ele sempre dá algo para a gente porque Ele sabe que a gente dá conta. Então que você possa entender esses passos de você confiar em Deus, viver dependência do Senhor para cumprir o seu papel de mãe e de pai. Amém? Agora que o pessoal, a maioria já entrou, eu gostaria de começar a palavra que eu preparei para vocês, para orientá-los como educar os seus filhos para agradar ao Senhor, para que os seus filhos eles tenham um coração que agrade a Deus. Amém? Então, que você possa aprender agora esse primeiro conselho. Presta bastante atenção. Se você é daqueles que gosta de anotar, que nem eu, pega um caderninho, anote aí na sua casa, no seu computador, no celular, para você saber qual que é o primeiro passo para você educar os seus filhos segundo o coração de Deus. Então, vamos lá. O primeiro passo é você ensinar o seu filho a amar a Deus e a amar ao próximo. Este é o primeiro passo. Um filho que tem um coração quebrantado, um filho que conhece a Deus, é muito mais fácil ele absorver a obediência, é muito mais fácil ele seguir os passos dos pais. Então que você possa colocar no coração do seu filho o desejo de amar a Deus acima de todas as coisas, de amar ao próximo. Lá em Marcos 12:30 diz assim: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então que nós possamos inculcar na mente dos nossos filhos este mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas e amar também ao próximo.
Isso é muito importante. Mas aí você pode estar me perguntando, Thaís, mas como? Como que eu vou ensinar o meu filho a amar a Deus? Como que eu faço esse papel? Então é isso que eu quero te ensinar. Quero que você entenda que para o seu filho amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, ele precisa conhecer a Deus. Como que nós amamos alguém que a gente não conhece, não é verdade? Primeiramente, nós temos que conhecer essa pessoa, nós temos que ser íntimo da pessoa, nós temos que nos tornar amigos para depois nascer aquele amor no coração, não é verdade? Da mesma forma aconteceu com o seu cônjuge, quando vocês namoraram para casar, aconteceu primeiro aquele momento de conhecer um ao outro. E da mesma forma é com Deus. O seu filho, ele precisa ser apresentado a Deus. E você, pai, você, mãe, é o responsável por essa missão. Se não partir de você, o seu filho pode não conhecer. Então que você possa ser o responsável em apresentar Deus para os seus filhos. Como que eu posso fazer isso? Através de histórias da Bíblia. Quando você lê histórias, conta histórias para os seus filhos, eles vão conhecer mais do amor, da bondade de Deus. Quando você ora pelo seu filho e com o seu filho, você está plantando sementinhas ali no coração dele, que com certeza vão dar muitos frutos. Quando vocês louvam a Deus, aproveitem as oportunidades. Quando você vai levar o seu filho na escola, coloque aquele louvor ali no rádio do carro, para que o seu filho possa memorizar palavras que profetizam o amor de Deus, palavras que agradam a Deus. Então comece a pregar isso na vida do seu filho através dos louvores. Aqui em casa, sempre quando eu acordo, eu gosto de colocar um louvor ali para começar o dia, para animar, para já criar aquela atmosfera alegre, feliz. Por mais que nós temos problemas, todos nós passamos por dificuldades, mas nós temos que sempre nos alegrarmos. Deus falou isso, vamos nos alegrarmos. Nós não estaremos livres das tribulações, mas nós temos que nos alegrarmos porque nós confiamos em Deus. Nós temos um Deus que cuida de nós. Por mais que às vezes você não vê nada acontecendo, por mais que às vezes você fica triste, você não consegue ver resultado em nada na sua vida, mas saiba que Deus, Ele te ama. Deus, Ele tem uma promessa para você e no tempo determinado, as promessas dele vão se cumprir. Amém? Então que você possa aprender a confiar no Senhor e que você possa começar a transmitir esse amor de Deus para os seus filhos. Vão à igreja, a igreja é a casa de Deus. Muitos falam, mas não tem necessidade de ir na igreja, vou buscar Deus em casa. Amém, eu acredito que nós podemos sim buscar a Deus em casa. Mas é tão gostoso você ir na casa de Deus, você saber que aquele lugar é um lugar separado, 100% para orar, para adorar ao Senhor, para ouvir uma palavra que vai trazer ali uma resposta ao seu coração, que vai trazer um descanso ao seu coração. Então que você possa aprender a levar o seu filho na igreja. Vão juntos para a igreja. Tem cultos durante a semana, tem igreja que tem os cultos no domingo, que tem a escola bíblica dominical. Nós somos da presbiteriana e todo domingo nós temos a escola bíblica que ensina da Bíblia para a criança. Isso é muito importante. Você vai mostrando para o seu filho sobre a importância de priorizar a Deus. Quando você prioriza, filho, hoje nós vamos na igreja. Pode ser que seu filho vai falar, mas eu preferia ficar assistindo Netflix. Mas se você falar, não, é importante, a nossa família, nós amamos a casa de Deus e nós vamos à casa de Deus. O seu filho vai ver que aquilo é importante para você, que você prioriza a Deus, que você ama Deus acima de tudo. E ele vai aprender a amar através do seu exemplo. Amém? Então, reforçando para quem está entrando aí agora, o primeiro passo para você educar os seus filhos segundo o coração de Deus é você ensinar o seu filho a amar a Deus, você ajudá-lo a conhecer ao Senhor. Então ensine o seu filho a amar a Deus e a amar ao teu próximo. Quando ele aprender a amar a Deus, com certeza, automaticamente ele vai amar ao próximo. Porque é impossível alguém amar ao outro se não ama a Deus. Então que o seu filho ele possa aprender com você esta lição importante de ser um adorador do Senhor, de ter amor pelas coisas de Deus, fazer a obra. Amém? Então memoriza bem aí esse primeiro passo
para você já começar a colocar em prática dentro da sua casa. Amém? Vamos lá. Agora, o segundo passo que eu quero compartilhar com vocês, para o seu filho ser esse filho segundo o coração de Deus, é você ensinar através do exemplo. Lá vou eu de novo falando do exemplo. Porque o exemplo, ele é a base de toda educação. Não existe uma educação sem exemplo. Se você for um mau exemplo, o seu filho vai aprender a ser daquela forma. Se você for um bom exemplo, ele vai aprender daquela forma. Então, por isso que eu sempre falo da importância do exemplo. Lá no meu livro, tem um capítulo aqui que eu falo sobre o exemplo do caráter. O quanto que é importante nós pais, nós sermos exemplos de caráter na vida dos nossos filhos. Quando você tem uma atitude diante do seu filho, de honestidade, de generosidade, você está ensinando ele a ser assim. Mas da mesma forma, quando você pega e mente perto do seu filho, o seu filho vê você lá no telefone, trapaceando alguém para ganhar em cima daquela pessoa, o seu filho vai aprender a ter esse caráter seu. Então é muito importante o exemplo que nós transmitimos para os nossos filhos. Aqui no livro, eu vou só ler para vocês aqui uma partezinha que fala assim: existe uma frase muito conhecida que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, nós devemos entender que essa frase, ela é muito verdadeira, porque nós arrastamos os nossos filhos quando nós somos um bom exemplo para eles, ou quando somos o mal. Nós estamos arrastando eles a serem parecidos com a gente. Tanto que vocês podem observar quantas famílias que às vezes os pais não eram presentes, às vezes os pais não tinham conhecimento de como educar os filhos da maneira correta, mas eles eram honestos, eram trabalhadores, tinham bons princípios, e os filhos cresceram tendo esses bons princípios, porque eles viram através do exemplo dos pais. Não é que os pais conversavam, que explicavam, mas os pais viviam na prática aquele exemplo de bom caráter. Eles praticavam nas atitudes deles esses valores. Então é isso que você tem que entender, que através do seu exemplo, o seu filho, ele vai te imitar. Nós vemos na Bíblia que Paulo, ele disse o seguinte, lá em Coríntios 11:1, sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Então nós imitamos quem são referência para nós. Assim como Paulo, ele imitava a Cristo, porque Cristo era uma referência para ele. Nós pais devemos ser referência para os nossos filhos. Então que você possa, a partir de agora, decidir ser exemplo para o seu filho de bons princípios, de bons valores, de caráter, de fé, porque o seu filho, ele vai se espelhar em você. Amém? Então, quando você falhar, quando você, hoje eu não consegui ser esse bom exemplo, não tem problema. É mais bonito você chegar para o seu filho e falar: filho, eu errei, não é assim que se faz, hoje o papai falhou com essa atitude minha. O seu filho, ele vai ver o seu exemplo de pedir perdão, de se arrepender, ele vai aprender com você. Quando ele errar, quando ele fazer algo errado, o que ele vai fazer? Ele vai pedir perdão, ele vai se arrepender, porque ele viu em você um exemplo de perdão, um exemplo de arrependimento. Amém? Agora, seguindo para o terceiro conselho que eu quero compartilhar com vocês, que é: ensine a importância da obediência. Muitos pais me mandam mensagem falando: Thaís, o meu filho não me obedece, eu já fiz de tudo, tá naquela fase rebelde da adolescência, tudo que eu falo ele faz o contrário, o que eu faço? Então, o que eu quero te ensinar hoje? A importância de você colocar aqui, na cabecinha e também aqui, no coração do seu filho, a importância dele ser obediente. Por quê? Porque a obediência, eu sempre falo isso aqui em casa, a obediência, ela gera bênçãos. Quando você é obediente, quando você faz uma atitude de obediência, com certeza você vai colher frutos bons. Porque a obediência é bíblica. Deus, ele mandou nós sermos obedientes. E o que você tem que ensinar para o seu filho? O primeiro passo que você tem que ensinar para o seu filho ser obediência é você mostrar para ele que ele deve ser obediente a Deus. Esta é a primeira obediência.
é nós obedecermos aos mandamentos do Senhor. Em segundo lugar, eles têm que aprender que nós pais somos a autoridade na vida deles e que eles devem obediência a nós. Infelizmente, nós estamos numa geração muito moderna, onde os pais estão querendo ser amigos dos filhos, ao invés de serem pais. Isso é muito triste, porque não foi para isso que Deus chamou. Deus nos chamou para sermos pais, para sermos autoridade sobre os nossos filhos. A autoridade é alguém que está acima, alguém que deve ensinar, alguém que deve ser exemplo, que deve ser tudo isso que nós estamos falando aqui na live hoje. Então, que você possa entender a autoridade que Deus instituiu a você pai, a você mãe. Nós temos que entender esse papel. Ah, Thaís, mas eu não devo ser amigo do meu filho? Lógico que você deve ser amigo, faz parte do papel do pai e da mãe ser amigo. Mas você não é apenas um amigo. Você é um pai, você é uma mãe. Então você deve sim exigir obediência dos seus filhos. É aquela obediência que espanca os filhos, que fere os filhos com palavra? Não. Não é essa obediência que Deus quer que você exija do seu filho. Mas é uma obediência genuína. Uma obediência que gera bênção. Uma obediência que vai trazer promessas para o seu filho. Que vai gerar consequências boas. É quando o seu filho ele te respeita. Ele tem amor em você. E por amor, por respeito, por saber que você é autoridade sobre ele, ele vai te respeitar. Amém? Então que você possa deixar claro para os seus filhos a importância da obediência. Porque a obediência, ela é como uma sementinha. Nós plantamos ela ali, que é uma sementinha boa, e depois nós vamos colher um fruto bom, porque nós plantamos uma sementinha boa. Então que você possa explicar para o seu filho dessa maneira: filho, seja obediente, porque a obediência, ela vai trazer bênçãos para a sua vida. Amém? Então, o primeiro passo, ensinar o seu filho a obedecer a Deus. O segundo, ensinar o seu filho a obedecer vocês, pais. E o terceiro, ensinar o seu filho a obedecer às autoridades. É muito triste, mas hoje em dia nós vemos tantos jovens, crianças que desrespeitam as autoridades. O professor é uma autoridade dentro da sala de aula. O filho deve obedecer, o aluno, deve obedecer o professor. Na igreja, o pastor é a autoridade ali na igreja. Então nós temos que ser obedientes ao pastor, nós temos que ter honra, transmitir aquilo que é desejado para ele, aquilo que ele espera de nós. Então que você possa ensinar ao seu filho a obedecer também às autoridades que são instituídas por Deus aqui na terra. É muito triste, às vezes, quando nós vemos uma pessoa que só porque às vezes tem uma condição social mais elevada, não respeita policial, pensa que só porque tem dinheiro não precisa cumprir leis. Não é assim. Nós estamos aqui na terra e nós devemos respeitar as regras, as leis que existem aqui, as autoridades que estão acima de nós. Então que você possa ensinar isso para o seu filho, a respeitar as autoridades sobre ele. Porque isso vai gerar bênção sobre a vida dele. Lá na Bíblia nós vemos o exemplo de José. José, ele trabalhava na casa de Potifar e ele era humilhado, ele via tantas coisas que ele não concordava, mas ele, por ser um subordinado de Potifar, ele honrava ele respeitava, ele obedecia às suas regras e por isso, como consequência, ele foi honrado, ele recebeu bons frutos daquela obediência dele. Nós vemos também outro exemplo na Bíblia, o exemplo de Daniel. Daniel, ele honrou a Deus, ele obedeceu a Deus, mesmo indo contrário a todos, mesmo correndo o risco de morrer, ele obedeceu a Deus e Deus honrou Daniel. Daniel, ele foi salvo, porque Deus, ele honra aqueles que o obedecem. Deus, ele tem o prazer em transbordar bênçãos sobre nós quando nós somos filhos obedientes. É tão gostoso ter um filho obediente, não é verdade? Tenho certeza que aquele dia que você pediu para o seu filho fazer algo e ele fez, te obedeceu, o seu coração transbordou de alegria, não é mesmo? Porque a obediência é algo bom, é uma sementinha boa e ela traz os seus frutos bons. Então que você possa plantar na vida do seu filho esta sementinha da obediência. Quando ele entender que ele tem que ser obediente,
ele vai começar a colher frutos bons e ele vai começar a se tornar um filho segundo o coração de Deus. Amém? Agora, indo aqui para o próximo conselho que eu quero compartilhar com vocês, ensine as consequências das escolhas. Nós devemos ensinar para os nossos filhos que tudo que nós decidimos, todas as escolhas que nós fazemos, elas vão ter uma consequência. Seja uma consequência boa ou uma consequência ruim. Por isso nós temos que ajudá-los, ensiná-los a importância de pensar, de orar antes de tomar qualquer decisão, de ter paciência, não agir no impulso, no desejo da carne, mas orar, pedir para o Senhor uma direção. Quantos adolescentes, né? Às vezes você que é pai de adolescente, que o seu filho está naquela fase de escolher o que ele vai ser, o que ele vai formar, qual faculdade que ele vai fazer. Então que você possa ensinar ao seu filho, vamos orar, vamos pedir para Deus direcionar você, colocar no seu coração o que ele tem para a sua vida, quais são os planos dele para a sua vida. Então que você possa mostrar para o seu filho sobre a importância de tomar escolhas certas que vão trazer boas consequências. Mas que você possa orientar o seu filho também de que quando ele tomar uma atitude errada, aquilo pode trazer coisas ruins para a vida dele. Aquilo pode gerar frutos negativos. Então que você possa mostrar para ele, assim como nós vemos na Bíblia, o exemplo de Jonas. Jonas, ele teve uma escolha. Deus chamou ele para ir a Nínive, para pregar para as pessoas, e ele escolheu não ir. E ele teve as consequências da escolha dele. Então que nós possamos colocar isso na cabeça dos nossos filhos, a importância das nossas escolhas, para que as consequências do que nós escolhermos sejam boas. Amém? E o quinto conselho que eu gostaria de compartilhar com vocês, para que os seus filhos sejam filhos segundo o coração de Deus, é você ensinar valores cristãos. É muito importante você colocar na cabecinha e no coração do seu filho a importância de ter bons princípios. Hoje mesmo eu estava corrigindo a minha filha Lorena, porque ela está numa fase agitada. Eles começam a ter muito convívio com os amigos e às vezes são influenciados a ter atitudes que a gente não concorda. E ela estava muito agitada com o irmãozinho Daniel, brigando com ele, falando de um jeito que eu não gosto. Porque aqui em casa a gente ensina a ter respeito, a tratar o outro bem. Isso é um bom princípio, um bom valor que você ensina pro filho. E a Lorena, ela não estava fazendo isso. E eu sentei com ela num lugar separado. Porque sempre quando nós formos corrigir os nossos filhos, nós devemos fazer isso em silêncio. Ninguém precisa saber que você está corrigindo o seu filho. Você não deve humilhar o seu filho. Você deve corrigi-lo no silêncio ali, para que ele entenda, para que ele tenha tempo de refletir sobre o que ele fez. Então eu chamei ela na sala, conversei com ela, falei: filha, essa atitude não está legal, nós temos que tratar as pessoas com respeito, com educação. Nós não podemos tratar o próximo desta maneira. Que você possa mudar esse comportamento, que você possa pensar sobre as suas atitudes. Eu fiz ela refletir sobre o que ela estava fazendo. Você gostaria que alguém tratasse você dessa maneira? Então, que nós possamos ensinar isso para os nossos filhos. Bons valores, respeitar ao próximo, ser generoso, amar a Deus acima de todas as coisas, compartilhar. Então que você possa aprender todos esses princípios que você deve mostrar para o seu filho, que é importante, que ele deve cumprir no dia a dia dele. E voltando lá no segundo conselho que eu dei, através do seu exemplo, o seu filho vai aprender a ser essa pessoa, esse ser humano que tem bons valores. Então que você possa ensiná-lo através do seu dia a dia, das suas atitudes. Uma outra dica que eu quero dar pra você é um livro que eu uso muito com os meus filhos, eu até mostrei na outra live. Ele chama Valores que a Bíblia Ensina. Esse livro, ele ensina os principais valores que nós pais precisamos ensinar para os nossos filhos. Então aqui você vai aprender os valores, mas de uma forma bíblica, através da palavra de Deus. Então, por exemplo, ó, vê se vocês estão enxergando. Aqui, ó, tá ensinando o seu filho a ter coragem.
e está ensinando através da palavra lá de Canaã. Então ele vai contar uma história bíblica e vai ensinar um valor que o seu filho precisa seguir. Então esse livro é bem legal, fica de dica e anota aí, ó, valores que a Bíblia ensina, para que você possa ensinar esses bons valores para o seu filho. Isso é muito importante, porque quanto mais o seu filho ele ouvir, ele presenciar, ele visualizar aquilo, ele vai aprender a se tornar aquilo que você está plantando no coração dele. Amém? Esse livro, ele vende na nossa loja virtual. Então, no final, se você quiser esse livro, você pode comprar ele junto com o meu livro. Eu vou deixar aqui o link para vocês, tá bom? Então, gente, seguindo aqui nos conselhos que eu trouxe para vocês, o 6º conselho, para nós encerrarmos aqui os conselhos para você se tornar um pai que ensina o seu filho segundo o coração de Deus, é você ensinar com a sua presença. A presença, ela é muito importante. Um pai, ele deve ser presente na vida dos filhos, porque a sua presença, ela é insubstituível. Um filho, ele sente carência de pai e mãe. Por mais que ele tenha babá, por mais que ele tenha professor, vó perto, seja quem for, o pai e a mãe são fundamentais. Então que você seja um pai e uma mãe que participa da vida do seu filho. Porque não adianta nada nós sermos presentes somente de corpo, mas você ficar no celular, você não dar atenção para o seu filho, não observar quando ele precisar de uma ajuda. Então que você possa ser um pai ou uma mãe que é presente na vida dos filhos, que faz presente mesmo nas ausências. Por exemplo, mesmo quando você está distante, que você seja presente. Há uns 15 dias atrás, nós fizemos uma viagem e nessa viagem nós iríamos ficar 15 dias longe das crianças. Então eu preparei uma caixa com um recadinho para cada dia que eu não estaria aqui, para que os meus filhos pudessem ler aquele recadinho, para que eles pudessem se sentir amados, sentir que eu preocupo com eles, que eu amo eles, que mesmo eu não estando aqui, eu estou pensando neles, que eu tenho carinho e amor por eles. Então isso é você se fazer presente, mesmo quando você está longe. Muitos pais trabalham o dia inteiro fora. Quantos pais, às vezes são caminhoneiros, que trabalham a semana inteira, só estão com os filhos no final de semana. Então, que você possa aprender a ser presente, mesmo nos momentos que você não estiver ali presente fisicamente. Você sai para trabalhar cedo, deixa um recadinho ali para o seu filho, prepara um lanche delicioso para ele, liga para ele à tarde para conversar quando você estiver no trabalho. Isso é você se fazer presente na vida do seu filho, você participar da vida dele, mesmo quando você não está ali 100% do lado dele. O meu irmão, Thales, ele tá morando no Canadá, ele tá fazendo um curso, e mesmo distante, a tantos quilômetros de distância, nós somos presentes um com o outro. Ele me liga, Thaís, eu tô aqui na loja vendo isso daqui pra mim, pra minha casa, o que você acha, qual que é a sua opinião? Então a gente conversa, a gente participa da vida um do outro, mesmo estando longe. Então que você possa ser presente, ser um pai e uma mãe presente na vida dos seus filhos, mesmo quando você não estiver 100% ali presente. Amém? Olha, e outro conselho pra gente poder encerrar essa palavra é sobre o versículo lá de Provérbios 22:6. Vou ler aqui pra vocês. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Este versículo, para mim, ele é a base para você educar filhos segundo o coração de Deus. Você precisa ensinar o seu filho no caminho do Senhor. Muitos pais pensam, eu vou colocar o meu filho para assistir um filme de Deus, eu vou mandar meu filho para a igreja, eu vou comprar um livro para meu filho ler. Não é isso. É você ensinar no caminho. Quando ali na Bíblia fala no caminho, se refere a você andar junto com o seu filho no caminho. Você ensinar o seu filho andando ali, ó, na mão, segurando na mão dele, juntinho com ele. Então, você vai na igreja junto com o seu filho, você vai orar junto com o seu filho. Seja
presença. Seja um pai, uma mãe presente. Então, que essa palavra, ela possa realmente entrar no seu coração e que você possa, a partir de hoje, tomar a decisão de assumir a missão de Deus na vida dos seus filhos. Amém? Eu vou só dar uma revida aqui nos tópicos para vocês que às vezes entraram mais no final, sobre os conselhos que eu dei. Eu trouxe 6 conselhos para você ensinar filhos no caminho do Senhor, filhos que agradam a Deus. Amém? Então vamos lá. O primeiro passo que eu dei, só para rever aqui, é você ensinar o seu filho a amar a Deus e a amar ao próximo. O segundo é você ensinar o seu filho através do bom exemplo. O terceiro é você ensinar ao seu filho a importância da obediência. O quarto, você ensinar ao seu filho as consequências das escolhas. O quinto, você ensinar aos seus filhos valores cristãos. E o sexto, você ensinar com a sua presença, através da sua presença. Então, que você possa se tornar um pai, uma mãe que ensina os filhos nos caminhos do Senhor, para que o seu filho, ele cresça segundo o coração de Deus. Amém? Esse é o desejo do meu coração. Eu quero agora compartilhar aqui com vocês. A minha oração tem sido, Deus, que este livro realmente seja um instrumento na sua mão para transformar as famílias. Então, você que não teve a oportunidade ainda de adquirir o livro durante a semana passada, então que você possa escrever aqui nos comentários agora, eu quero, para você receber aí no seu direct do Instagram o link para você adquirir o livro. E você vai receber na sua casa este livro, que eu tenho certeza que vai ser um instrumento de Deus para abençoar o seu lar. Amém? Então escreva aqui nos comentários, eu quero, que você vai receber aí agora já o link no seu Instagram. Amém? Antes de encerrar essa live, eu gostaria de fazer uma oração para você, para que Deus possa realmente trazer paz para o seu lar. Você que às vezes está num lar turbulento, às vezes está passando por tantos problemas, e eu não conheço quais são os seus problemas, se são financeiros, se são no casamento, ou se são até mesmo com os próprios filhos que não te obedecem. Que você possa agora descansar no Senhor. Esta é a minha palavra para você nessa noite. Descansa no Senhor, porque Deus está contigo. Você não está sozinho nessa. Deus está com você no barco e Ele vai te abençoar. Ele vai trazer coisas maravilhosas para sua vida. Receba agora essa palavra. Quem crê, escreve aí amém, para que você receba essa bênção do Senhor na sua vida, que você seja realmente transformado com a palavra de Deus. Amém? Então feche os olhos agora e receba essa oração. Ore junto comigo aí da sua casa. Senhor, meu Deus, eu quero orar agora por cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa oração. Que o Senhor toque no coração deles, Pai. Aqueles que estão precisando de um milagre, aqueles que estão passando por uma luta, aqueles que estão com problema no casamento, no trabalho, na vida financeira, que o Senhor possa trazer a solução, Pai. Porque o Senhor é o Deus do impossível. Nós não enxergamos as suas promessas, mas o Senhor já vê além. O Senhor já tem planos preparados para nós. Que o Senhor possa derramar a tua bênção, a tua graça sobre nós. E que o Senhor possa capacitar cada pai, cada mãe a cumprir o seu papel, a exercer a sua missão. Que a partir de hoje, cada um possa decidir, assumir, tomar posse da missão que o Senhor deixou na vida deles, para que eles possam realmente ser luz na vida dos seus filhos. Que o Senhor os capacitem para que eles possam fazer a diferença para a vida dos seus filhos e de toda a futura geração. Em nome de Jesus, eu oro também pelo meu livro, pelo meu livro, O que Deus espera dos pais. Que esse livro realmente ele possa transformar as famílias, que ele possa realmente impactar as vidas com cada mensagem aqui escrita, que seja o Senhor, meu Deus, falando em cada coração. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, gente. Durante a oração eu errei aqui. Eu falei o nome do livro do meu esposo, que é o Quebrando Ciclos. É tanta informação na cabeça que a gente embanana tudo aqui, me perdoem. Mas que realmente vocês possam assumir essa missão. A missão de ser um pai e uma mãe
que entrega os filhos nos caminhos do Senhor, que caminha com os filhos e que assumem o seu papel diante do Senhor. Amém? Então, você que gostaria de receber o link, escreva aqui "eu quero", para que você seja abençoado com este livro, com cada mensagem. Tem pessoas que pediram para mostrar um pouco o livro, eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. O livro, eu separei aqui por categorias, deixa eu mostrar para você. Então, nós temos aqui uma parte que fala, tá um pouquinho embaçado, uma parte que fala somente da família, para você aprender um pouco sobre a família. Eu separei aqui a parte sobre a inversão de valores, quantas vezes os valores são invertidos dentro de casa. Sobre a autoridade dos pais, como que você pode ser essa autoridade na vida do seu filho. Sobre a importância de você ser um exemplo de caráter na vida do seu filho. Como que você pode, através do seu caráter, influenciar o caráter do seu filho. Sobre a importância de você transmitir segurança e amor para a vida do seu filho. A importância de você sondar o coração, porque muitos pais pensam que é apenas corrigir os filhos, mas não é só isso, nós temos que sondar o coração. Nós não podemos apenas corrigir, nós temos que mostrar para eles o que está acontecendo, por que ele teve tal atitude. Então aqui eu ajudo você a identificar isso no coração do seu filho. Aqui também eu falo sobre a importância de você ensinar nos caminhos do Senhor, qual que é o passo a passo para isso. Sobre o poder transformador da oração dos pais. E também tem um capítulo específico que eu falo que há esperança para essa geração. Porque quantas pessoas já estão desanimadas, já não acreditam mais nessa geração. Mas aqui eu falo sobre a importância de nós termos esperança. Porque Deus, Ele tem um plano para a sua família, para os seus filhos. E que nós possamos crer no Deus da esperança. Amém? E deixa eu só mostrar mais uma parte aqui pra vocês que eu gosto muito, que é a parte das atividades. Deixa eu só abrir aqui. Ó, em cada capítulo eu trouxe ali o ensinamento do capítulo e no final de cada capítulo eu deixei uma parte que chama pratique. Essa parte é uma atividade prática para você realmente colocar ali no seu dia a dia aquilo que você aprendeu no capítulo. Porque às vezes nós lemos um livro e nós ficamos tão perdidos, como que eu vou exercer? Legal, eu aprendi isso, mas como que eu vou colocar em prática? Então por isso que eu senti no coração de colocar essa parte pratique. Porque aqui eu dou uma atividade prática para você ensinar o seu filho, você pregar no seu lar sobre aquilo que você aprendeu. Amém? Então é isso, pessoal. Fiquei muito feliz com todos vocês que participaram aqui da live junto comigo. Muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente vocês. Ah, teve gente perguntando aqui desse livrinho. Deixa eu mostrar de novo. Esse livrinho aqui, Valores que a Bíblia Ensina, é o livrinho que eu uso no devocional com as crianças, porque ele ensina valores bíblicos. Então, se você quiser adquirir esse livro, escreve aqui, ó, "eu quero", que você vai receber o link do meu livro, Que Deus Espera dos Pais, e você pode adicionar no carrinho junto este livro, Valores que a Bíblia Ensina, porque eu tenho certeza que vai te ajudar aí também no dia a dia, para você exercer os princípios de Deus dentro do seu lar. Amém? Pessoal, muito obrigada, boa noite, que Deus abençoe grandemente vocês, que vocês sejam transbordados com a graça do Senhor. Amém? Um beijo!